BBC. Nossa, tá travada a minha voz, né? Ver esse cara sojado já trava minha voz. BBC e o mito da era de ouro dos boomers. Como é que vocês estão, chat? Hoje a gente tá aqui de novo pra compartilhar o ódio com quem a gente ama. Realmente, é muito ódio na vida desse cidadão, né, cara? Amor é o é o A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Ah, vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva que força a gente a tomar uma medida. E a medida é a organização. Nossa classe só tem uma arma. A organização. Então, transformem o ódio de vocês em ação. Mas uma ação organizada. O pessoal do Burnout Tube deu uma sumida, né, cara? Tipo, só se fala do Jones Manuel. O Jones Manuel do Burnout Tube é o único relevante, é a única pessoa que alguém fala algo. Não é à toa que o nosso querido Tofu Humano aqui tá absolutamente desesperado com essa realidade, sabe? Porque o único representante do Burnout Tube que é relevante hoje, tipo, alguém sabe que existe, não é nem que é relevante, foi relevante é uma palavra muito forte, que alguém sabe que existe é o Jones Manuel. Deixa eu mostrar aqui. É, síndrome de protagonista. Aí, tipo, o Tofu Humano, como ele sabe que o Jones é o único relevante da bolha do Burnout Tube, ele fez esse seguinte comentário que é a respeito do sucesso, do hype do Jones Manuel. Jones versus 20 conservaloides, vi, e eu vou aproveitar a deixa pra dizer duas coisas. O Jones tem uns fãs muito doido, só vou dizer isso. Ou seja, o Tofu considera os fãs do Jones Manuel desprezíveis, sabe? E se o Jones Manuel fosse direitista, ele ia estar rasgando ofensas aqui. Ainda tenho a opinião de que esse tipo de coisa não gera os frutos que aparenta gerar. Entretenimento? Sem dúvida. Se dos 20 lá tinha dois que Nossa, tirou pra merda, né? Nossa, esse cara só gera entretenimento, é isso aí. conseguiam raciocinar, era muito, tá? Muito. Agora, pra mim ainda tá no campo do entretenimento. Se você acha que ficar conhecido a qualquer custo é o que vale a pena, beleza, não é o que eu quero pra mim. Não acho legal, não me apetece, mas é entretenimento. Viu, Jones? De ontem pra hoje, recebi muitas mensagens falando da live de ontem do companheiro Ian. Lamento muito o comentário do Ian dizendo que quer ficar conhecido a qualquer custo. É estranho o comentário raso e simplista desse vindo de alguém que também é comunicador. A coisa fica pior se considerar que o Ian já foi vítima desse tipo de ataque raso, como na época da polêmica do Petri. Um monte de gente falava a mesma coisa dele por sua participação no A Deriva. Enfim, só lamento. Tenho muita dificuldade de entender isso. Ou seja, 20 conservaloides. o cara sentiu que o amiguinho dele... Tá, amiguinho, né? Comunista não tem amigo, comunista tem ferramenta. Que o Jones Manuel tá hypado e ele não, e ele tá muito puto. É isso. O que eu digo pra situação toda? Se destruam. A gente hoje vai fazer uma pauta igualmente irritante, mas muito mais leve. Então, na verdade, a gente vai começar com a Miss Bush, né? A gente vai começar com aquele debochão, porque nem Debochado ele. só de pão vive o homem. O homem vive de falar português também. Ou brasileiro, como vocês preferirem, né? E essas olheiras, você tá bem, camarada? Lógico que eu não tô bem. Que tipo de pergunta é essa? Pô, amigo, você trabalha fazendo live, cara. Vivendo o seu mundinho da fantasia, que o comunismo vai acontecer. Tipo, se você não tá bem é porque você é um bosta, né? A Miss Bush é o caralho, fala português. Sprechen em português. Você, quadrúpede. Bom, eu quero aqui compartilhar uma angústia com vocês, né? Graças à Suede, agora... Pra quem tá reclamando da minha aparência, das minhas olheiras, provavelmente a culpa é da Suede. Porque a Suede trouxe uma pauta e me fez ler um texto que eu não vou esquecer tão cedo. E Eu não sei vocês, mas se eu leio algo que me irrita profundamente, principalmente no Twitter, eu vejo um tweet ali que me irrita muito. Cerca de 5 minutos depois eu já esqueci dessa merda e vou viver minha vida. Então, tipo, eu muito rapidamente me irrito, esqueço e toco a vida, sabe? Nada me choca, nada me desestabiliza mais. Beleza? a gente optou por trazer ele aqui porque, novamente, só ficar falando de pautas assim, comentários de notícias quentes, às vezes enche o saco. Então hoje a gente vai fazer uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, que é debochar de gente do Debochada. do capitalismo, né? Debochar de gente do norte global, debochar de estadunidense. Isso é uma das coisas que sempre é moral, sempre é ético. Falar mal de estadunidense é fácil, difícil é falar bem. Então a gente vai trazer aqui uma matéria da Tipo, realmente, é difícil falar bem, sendo que toda a sua ideologia é basicamente escrita por gringo americano. que
É muito debochado. Mais pode ser uma parte do fala português alienígena filha da puta, mas a matéria inteira é em inglês originalmente, então assim, é um grande fala português, é um grande pare de ser do norte global alienígena filha da puta, é mais isso. Vocês vão entender do que eu tô falando. E eu quero dizer aqui... Realmente, é quase repetitivo, né? Mas o comunismo é uma ideologia da inveja, né, cara? Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Ah, como assim? Esse gringo americano tá falando dele mesmo. É, sim, eles estão falando deles mesmos. E você tá reclamando deles falando deles mesmos. Tipo, você gostaria de estar lá. Mas não, você não está. E eu quero manifestar o meu repúdio à senhora Suede por ter me feito ler esse texto. Abre aspas, nós jovens precisamos mudar nossas expectativas. O momento econômico perfeito que viveram os boomers nunca mais se repetirá. Vamos lá. Verdade, concordo. Em gênero, número e grau. Não vai se repetir. Não vai. Não na nossa geração, nem na próxima, nem na próxima. Não vai. Beleza? Não vai. O mundinho da fantasia que o boomer americano, europeu um pouco também, o que o boomer americano viveu, o europeu viveu 80%. 80, 75%. O boomer brasileiro, nada. O boomer brasileiro não sobrou nada, beleza? Quem foi aproveitar alguma coisa, algum tipo de crescimento econômico, sabe, na juventude, foi a geração X. Se a gente simplesmente transportar a divisão geracional americana pra cá. É isso, sabe? Mas eu gosto de ter essa visão de que o boomer brasileiro é o millennial. O millennial teve a conta-gotas o que o boomer americano recebeu em uma piscina olímpica. É. Tipo, porque é o seguinte, o boomer americano teve facilidade pra comprar casa. O millennial brasileiro, o millennial mais velho brasileiro, ele recebeu Minha Casa Minha Vida, ali com seus 18 anos. Millennial, Gen X mais jovem. Tá ligado? Você consegue fazer um certo paralelo entre o millennial e o boomer americano. O millennial brasileiro e o boomer americano, sabe? Houveram algumas facilidades, mas tipo, a conta gotas, enquanto o boomer americano recebeu tudo de mão beijada. Vamos ler a legenda aqui da foto. A escritora americana Kyla Scanlon conquistou inúmeros seguidores nas redes sociais com suas conversas francas sobre economia e finanças. Primeiro, eu só quero que vocês extravasem o que vocês sentem quando vocês leem esse título. Eu só quero que vocês extravasem. Vai, chat, extravasa. Nós Eu não sinto nada, exceto concordo. Fatos, apenas fatos. jovens precisamos mudar nossas expectativas. Ela tem 27 anos, eu tenho 31. O momento... Mudem suas expectativas, sabe? Você não vai... Se você não fizer... Se você não performar 10 vezes mais do que o seu pai performou, você não vai ter a mesma coisa que o seu pai teve. É nesses termos, beleza? Você tem que se esforçar quintuplicado pra ter uma casa, pra ter um carro, pra ter uma família. É isso. Ou você adequa as suas expectativas, ou você vai ficar tristinho, vai blackpillar. econômico perfeito O cara tem 31 anos e fica com burnout por fazer 2 horas de live a cada 3 dias. É um dependente de tarja preta, né, cara? que viveram os boomers nunca mais se repetirá. Nunca mais se repetirá. Boomer é quem nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. É uma matéria em inglês traduzida para português. Eu li essa porra, sinto muito. Então, solta o Djavan. Ou então, jovens, temos que tomar os meios de produção também rola. Ele falando nos comentários. Cara... Tá bom, cara. Sonha aí, sabe? O seu sonho impossível é uma readequação de expectativas. Tanto que, vamos puxar o exemplo alemão aqui. Sabe quais são os 2 partidos mais votados pelos jovens, Gen Z? AfD e Die Linke. O partido da extrema esquerda. Os comunistas. É isso. O nego não quer mais soluções mornas. Ninguém mais... A nossa geração, como não sobrou porra nenhuma pra gente, a nossa geração quer opções radicais. Custe o que custar. Foda-se. Solução morna não serve, tá ligado? Pra situação que a gente vive hoje. Porque a solução morna quer fazer com que todo mundo, entre aspas, todo mundo saia ganhando. Essa opção não existe mais.
Não existe mais a opção de todo mundo sai ganhando, beleza? Uma reforma da Previdência em que todo mundo sai ganhando vai nos foder. Vamos tratar todos esses termos daqui pra frente. Uma reforma fiscal que todo mundo sai ganhando, ela vai nos foder, sabe? Sempre pense assim, qualquer reforma política que vai beneficiar todas as pessoas, vai no fim nos foder. Nos foder quem? Millennials, jovens e geração Z e a alfinha que tá chegando aí já, sabe? Ano que vem vai votar, inclusive. Os mais velhos da geração alfa vão votar ano que vem. Então, absolutamente todas as reformas de Estado propostas por gente velha vai botar no nosso rabo. De um jeito ou de outro, quem vai pagar a conta é a gente. Solta o Djavan aí no coração de você. O Tarcísio tem votos boomers. Ele tem votos boomers. O grande acordão nosso... Qual que é a geração que vai mais sair prejudicada no grande acordão nacional do ano que vem? A gente. Só o título já acabou com o meu dia. Eu também achei isso quando eu li o título. Mas aí eu li a matéria. Eu não vou ler a matéria inteira, né? A gente dá uma resumida aqui. Mas eu não recomendo. De fato, não recomendo. A BBC é um dos jornais que tem os neologismos do fala português alienígena, né? Mas essa matéria aqui conseguiu transcender. Ela realmente adquiriu novos patamares de fala português, assim. Essa Kyla Scanlon... Ela é americana. Ela é tipo uma Nath Finanças gringa. E Nath Finanças... É uma americana falando sobre a realidade americana. E esse coitado tá desesperado. Ela não considerou o outro... o resto do mundo. Beleza? Ela não precisa considerar o resto do mundo fazer uma análise sobre a realidade dela. Oh, que crime! Não, eu não... Eu imagino um YouTube... Imagina um youtuber de Angola, uma pessoa de Angola, que assiste o meu vídeo da geração Z. E vê aquele capítulo inicial, porque o capítulo 1 é só Brasil, sobre a economia do Brasil. Será que ele vai me xingar porque... Como assim ele só falou do Brasil? Por que ele não falou de Angola? Não, amigo, eu não falei de Angola. Tô falando sobre a minha realidade. Faz o teu vídeo aí, porra. Gringa no sentido ideológico também, tá? Não é Nath Finanças... E o meu vídeo é fechado, né? Porque todo... Eu vou explicar a estrutura de roteiro dos meus vídeos. Eu faço de tudo pra sempre começar o vídeo em um tema e fechar esse vídeo nesse mesmo tema. Eu sempre tento iniciar um vídeo em um tema e fechar o vídeo no mesmo tema, sabe? Eu sempre tento fazer uma linha narrativa em que o início e o fim tá na mesma coisa. O desenvolvimento vai pra tudo quanto é lugar. O vídeo do Collor vai ser a nossa vibe. Só que o início do vídeo e o fim se dá em 3 vídeos. 3 vídeos de 2 horas cada. Então, aí é um longo arco narrativo. Tanto que o vídeo da Gen Z eu abro falando de Brasil e eu termino falando de Brasil, sabe? Falo de natalidade no Brasil, sabe? Eu sempre tento manter essa estrutura narrativa em todos os meus vídeos. Gringa só no sentido... Ela fala de finanças, tá? Ela é 100% gringa. Ela é a pessoa mais gringa que eu já vi em toda a minha vida. Uau! Puro suco destilado da puríssima ideologia estadunidense. Nossa, sabe por quê? Porque ela é americana, falando da realidade americana. Essa é da puríssima. E eu nem li o artigo, só pra ele estar desesperado eu sei disso. E só o começo já é pra irritar qualquer um que frequenta aqui o canal, porque a repórter da BBC, que é britânica, começa falando da experiência individual dela. O que, Ué, tá errado, pô? assim, de novo, a galera do Norte Global não consegue pensar o mundo pra além do próprio umbigo. A mulher não consegue interpretar nada pra além de si própria. Ela começa falando sobre como ela saiu da universidade em 88 e já tinha um bom emprego e teve o primeiro filho nos 29. E aí... Óbvio, a vida deles era mais fácil, viu? E a escritora, a Nath Finanças gringa aqui, com todo respeito à Nath Finanças, eu não tô dizendo que a Nath Finanças é ruim, tá? Eu tô fazendo... Você tá dizendo. Você tá. Você odeia ela. uma analogia pra vocês entenderem o que essa mulher faz na internet. Ela responde o seguinte, abre aspas, é claro que cada geração tem seus próprios desafios, mas a geração mais jovem de agora, com menos de 30, enfrenta uma imensa batalha em termos de comprar casa, economizar, mercado de trabalho, inflação, pandemia global que prejudicou muitos jovens adultos. Assim, de novo, a mulher britânica começa a falar da experiência pessoal dela. Ela fala, nos anos 80 tava show pra mim. Exatamente. Será que ele vai entender, tipo, que esse rift geracional é muito escroto? Primeiro de tudo, a gente tem que falar que isso é uma experiência típica do centro do capitalismo. A vida da classe média nos Estados Unidos e no Reino Unido na década de 80 ainda era boa. Mas assim, reparem que eu falei da...
Exatamente. Você entendeu? Viu? Tá entendendo? Por isso o título da matéria. Que a nossa geração tem que readequar as nossas expectativas. Porque nós crescemos com a propaganda, com essa propaganda de trabalho e você vai conquistar. Pouco no Brasil, mas porque a gente. Por que a gente cresceu com essa propaganda? Porque o Brasil consome conteúdo. O Brasil respira a cultura americana. A gente consumiu essa merda, mesmo não tendo essa realidade, não vivendo essa realidade. E outra, é um texto da BBC Internacional, exatamente, Donzano. Ele não tem a necessidade nenhuma de falar sobre o Brasil. Classe média. Porque o Reagan e a Thatcher já estavam zaralhando a economia. Para Reagan e a Thatcher. Porra, exatamente, exato. Não era o welfare, não, que explodiu. Não era o welfare, o keynesianismo que arregaçou a economia. Não foi a destruição do padrão ouro em 73. Não. Era o Reagan e a Thatcher destruindo tudo. Era o neoliberalismo. Desses países. Tem vídeo. E sim, o neoliberalismo nos fudeu. Mas ele é uma resposta a um problema que estava sendo gestado e estava para estourar. Na história pública a respeito do Reagan e a respeito da Thatcher. Para mostrar para vocês que para a classe trabalhadora da base não tava nada show a década de 80. Não tava nada show. E tem uma outra coisa, gente. Vocês vão ver ao longo de toda essa matéria que nascer nos Estados Unidos é algo que te desprivilegia intelectualmente demais. E eu não tô querendo dizer isso no sentido de quem desprivilegia intelectualmente demais. E eu não tô querendo dizer isso no sentido de quem nasce lá é burro por nascença. O que eu tô dizendo é, imagina o seguinte, imagina que você não consegue enxergar cores. Imagina que você enxerga tudo em escala de cinza. Você experiencia o mundo com escala de cinza. Do jeito que é, mais cinza. E aí alguém te pede pra explicar como que é o céu. Alguém fala assim, me explica o que é o céu. A pessoa vai dar todas as características do céu, fica em cima da gente, às vezes tem nuvem, às vezes não tem uma atmosfera. A pessoa vai falar tudo isso, mas ela não vai falar que o céu é azul. Que talvez seja a característica que primeiro nos remete ao céu. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa no céu é a cor. A gente pensa, é azul, e de noite é escuro. Onde eu tô querendo chegar com isso? Parece que os estadunidenses experienciam... Americanos. Eles se chamam de americanos. Beleza? Respeite o pronome deles. O mundo sem nunca ter tido contato com ferramentas que explicam ele de verdade. Como quem nasceu sem enxergar cores. A pessoa vai experienciar o mundo, mas ela não vai ter um elemento muito presente no mundo. Qual que é o elemento? Por exemplo, tô dando só um exemplo. E do que eu tô falando? Os estadunidenses... Americanos. Não conseguem enxergar a realidade através de luta de classes. Pô, amigo, foda-se, né, cara? Pô, foda-se demais. Os estadunidenses não enxergam classes, eles não têm esse conceito. É a construção deles, né? Como nação. Eles praticamente não entendem analiticamente luta de classes. Para os estadunidenses médios, os Estados Unidos têm uma classe só. Ele tá preso no século XIX, irmão. Ele tá preso no século XIX. Amigo, wake up. A luta de classes morreu. Agora é a luta entre gêneros. Beleza? Vocês venceram. Beleza? Ian Neves, você e os seus amiguinhos venceram. A luta de classes já acabou. Não existe mais luta de classes. A luta agora é entre gêneros. A gente chegou lá. Melhor, vocês conseguiram. Chegamos lá. Beleza, nós chegamos lá. Agora a luta não é mais entre ricos e pobres, entre brancos e negros. Não. Agora a luta é entre homens e mulheres. Parabéns. Vocês conseguiram chegar no mínimo que é possível. Eu acho que não tem como avançar além disso. Eu acho que é possível. É possível avançar além disso, além entre essa luta de gêneros. Na verdade a luta pode se tornar logo uma luta entre os... Porque a gente só considerando o mundo normal, né? O mundo que faz sentido, é um mundo que existe entre homens e mulheres, a gente pode ir pra loucura extrema, daí não, essa é a luta entre o pan e já vai pra loucura. Gente rica em potencial e gente rica em efetivo. O sonho americano é o sonho de ficar rico através do seu próprio trabalho. Então todo estadunidense faz parte da mesma classe. Para eles, a classe é ricos em potencial e ricos em efetivo. Não existe diferença, não existe conflito. Pô, cara,
mano, porque esse mundinho anglo-saxão que os americanos criaram nasceram e cresceram nele, realmente tinha tudo pra dar certo pra eles, né, cara? Os caras nasceram. É o melhor país do mundo, sabe? É um país que nasceu com cheat code. Quando você começa a analisar todos os elementos que favorecem o desenvolvimento americano, você fica, "Pô, que pariu, é realmente o melhor país do mundo. É um país que é impossível de invadir, tem recurso pra caralho, o país com a maior quantidade de terras agricultáveis da Terra, pô, é a caralha do Mississippi, tipo, os rios americanos são perfeitamente navegáveis, pelo menos em metade do país. Pô, é o melhor país do mundo, cara. Eles têm recurso infinito, eles têm todos os recursos que precisam, eles têm petróleo pra caralho. Sabe? Quando se fala apenas de ideias, as melhores possíveis pra eles, sabe? Eu sei, vai vir o pessoal que leu Spengler aí vai ficar ensandecido com isso. Mas, você tá entendendo? E o que eles não têm, eles conseguem na força. Sabe? A América é um país que nasceu com cheat code. É muito fácil ser americano. Conflito de classe. Existe quem tá em cima e quem ainda não tá em cima. Vocês estão entendendo? Então, tirando da análise de qualquer estadunidense, mesmo que tenha pós-doutorado ou a puta que pariu em Harvard, as pessoas não conseguem enxergar a As pessoas vão pra lá justamente por isso. Por isso que é aquela clássica história do seu tio que pagou um coiote, entrou na América e agora ele tem 3 Mustangs. A coisa que aqui no Brasil ele jamais chegaria perto, o máximo que ele ia conseguir conquistar um Quid velho. É isso. Através do seu trabalho você consegue ficar rico na América. Rico não, né? Você consegue chegar na classe média na América. Agora, através do seu trabalho aqui no Brasil, você tá fudido. Esquece. realidade com um elemento muito importante pra ela, que é a luta de classes. Os Estados Unidos será o único império que cairá de dentro pra fora. Concordo. O grande inimigo dos Estados Unidos são os próprios Estados Unidos. Eu acho que é o único império que vai colapsar de dentro pra fora. Concordo com você, cara. A única forma de você derrubar os americanos é rachar aquele país, corromper aquele país de forma definitiva. E é esse o trabalho, né? Basicamente todo mundo enxerga isso, sabe? Você não consegue invadir a América militarmente. Você só consegue fazer ele se matar internamente. As pessoas simplesmente não conseguem enxergar conflitos de classes. E prestem atenção em tudo isso que eu tô falando, mesmo que vocês não gostem da analogia, eu só tô querendo ser didático aqui, porque vocês vão ver isso nesse texto. Então, primeiro de tudo... Os britânicos e Roma não foram a mesma coisa? Cara, os britânicos e Roma não tinham 2 oceanos separando eles do resto do planeta. Não, o México não vai invadir os Estados Unidos. Eles não têm a menor chance disso. O Canadá? Esquece. Beleza? Então, cara, os americanos... Sério, militarmente impossível você invadir aquele país. O liberal... Militarmente. Só enxerga didático aqui, porque vocês vão ver isso nesse texto. Então, primeiro de tudo, o liberal ele só enxerga o próprio umbigo. Começa aqui com a mulher falando, pra mim tava show nos anos 80, e agora a crise chegou também na classe média. Então, por que elas estão se queixando aqui? Por que isso é digno de queixa? Porque quando uma crise chega na classe média, ai meu Deus. Sim. É fudeu mesmo. Quando a crise chega na classe média, fudeu. Porque a ideia é pegar as pessoas, tirar as pessoas da pobreza e colocá-las na classe média. Essa é a ideia. Tipo, o objetivo é esse. O objetivo final é esse. Que não exista mais pobreza. Todo mundo chega à classe média. Sabe? Apesar de não fazer muito sentido, né? Porque daí se não existe mais pobre, não existe mais classe média. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Parem as máquinas. É quase como se quando... Por isso que o grande problema do Brasil hoje é o esmagamento e o fim da classe média. Esse é o grande problema. Você tem uma elite parasitária aqui e você tem uma massa de pobres parasitas aqui embaixo. Todos consumindo quem? De quem a elite parasitária brasileira suga os seus recursos? Da classe média. Quem paga os recursos que os parasitas pobres roubam, utilizam? A classe média. É a classe média que paga a conta. Vocês. Eu. As pessoas que acompanham esse canal. Nós, a classe média, eu sei que é ridículo falar em termos de classe média aqui no Brasil, porque todo mundo na América seria um mendigo, sabe? Se você pega sua renda. A família do maluco ali que mora no Rio e tem uma renda familiar de 8 mil reais por mês. 8 mil reais por mês dá $1.465. O salário mínimo na Flórida é de $3.635. Você é um morto de fome. Orlando, Miami. Pra Miami lavar carro. Então, seus $1.400 não dão pra nada.
Então, classe média no Brasil é foda tratar nesses termos, mas a gente é muito pobre. E essa pequenina classe média aqui sustenta a porra toda. E essa classe média está diminuindo cada vez mais. E sim, é um projeto de vingança do PT. Beleza? Não é um acidente, não. É de caso pensado. Que a classe média não vota no PT. Nunca se esqueça disso. A classe média não vota no PT. E eles sabem disso. Então, arranca da classe média, dá pra dar farelo pra mendigo. Arranca da classe média, dá farelo pra favelado. É isso, porque eles vão votar no PT. Porque eles estão acostumados com esses farelos. Quando a crise chega na classe média, a democracia ficasse em vertigem, né? Quando a crise chega na classe média, aí a gente tem uma democracia em vertigem. Né, chat? Se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Quando chega na classe média, que a democracia fica em vertigem. Porque isso, quando a crise chega na classe média, temos fascismo. Antes disso, ela não está em vertigem, né? Ela está em pleno funcionamento, né, chat? Enfim, no caso... Né, chat? Mesma coisa, porque eu já falei, na década de 80, pra quem era da base da pirâmide, o neoliberalismo já tava torando no cu dos trabalhadores faz tempo, tá? E, no caso do Brasil, nem a classe média tava numa situação boa na década de 80. As pessoas não conseguiam nem acessar a educação de qualidade. A crise inflacionária... A vida do trabalhador urbano no Brasil era muito boa na década de 80, apesar da hiperinflação. Quantos de vocês... Provavelmente muito poucos. O seu pai, ou o seu avô, pelo menos, era uma pessoa que vivia em uma metrópole e trabalhava na indústria. Ou seja, eu tô limitando cada vez mais aqui. Eu basicamente tô limitando a paulistas onde o avô ou o pai trabalhava no ABC Paulista. A vida deles era muito boa. Só o seu avô, apenas o seu avô, só ele trabalhando, ele conseguia sustentar, ele conseguia comprar uma casa, um carro, sustentar a esposa e os seus, sei lá, 3 filhos. Só ele. A vida do trabalhador urbano industrial no Brasil era muito boa nos anos 80. Comparado com hoje, paraíso. A área da ditadura zaralhou a classe... O Lula era um cara pobre, um trabalhador pobre da década de 80. Aqui, ó. Isso daqui é um pobre, esse daqui é um trabalhador de classe média na indústria paulista da década de 80. Só ele trabalhava, sustentava a esposa e os seus filhos, tinha sua casinha e tinha seu carrinho. Isso daqui é o típico trabalhador paulista do ABC. É isso que a Constituição de 88 tirou de você. Eu não tô nem zoando agora. Não é nem uma piada, é apenas os fatos. É isso que a Constituição de 88 tirou de você. Beleza? Que pariu, velho. Classe média do Brasil também. A época do Sarney foi a época de ouro do Brasil? Esse é o período? Cara, essa imagem dá pra ser usada em campanha. Isso era o pobre antes do Lula assumir. Agora isso é o pobre no Brasil. Aqui, ó. Nossa senhora. Isso daqui é o Brasil da ditadura militar. Isso aqui é o Brasil da Constituição de 88 e 3 mandatos Lula. A época... Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, nos anos 80. Ele era literalmente um funça de alta casta. Da hiperinflação da ditadura e da época do governo Sarney é a época de ouro pro Brasil. Então, assim, por que eu tô falando isso, tá? Por que eu tô me dando o trabalho de pegar essa matéria? A época de ouro pro hiperinflação da ditadura e da época do governo Sarney é a época de ouro pro Brasil. Pra muita gente foi. Muita gente é foda, né? Mas para os paulistas, trabalhadores urbanos da indústria, foi realmente a era de ouro deles. Apesar de todos os problemas, apesar de tudo, nós tínhamos uma indústria que caiu por méritos próprios. Eu não vou ficar aqui defendendo o protecionismo econômico da década de 80 e da década de 70 e 80 da ditadura militar. As decisões bostas que os militares tomaram destruíram a merda de indústria que eles ajudaram a levantar. Então, tá ligado? Não existe um fator isolado. Ah, não, foi só o Collor. O Collor destruiu a indústria. Por que o Collor destruiu a indústria? Porque ela não se sustentaria sozinha.
Era uma bosta aquilo lá. Era uma indústria de papel. Então, assim, por que eu tô falando isso, tá? Por que eu tô me dando o trabalho de pegar O neoliberalismo destruiu tudo. Sim, destruiu tudo. Destruiu, porque a fundação daquela porra era feita de ar. essa matéria? Porque alguém A indústria brasileira era sustentada através do poder do pensamento. traduziu essa matéria para o português para ser lido pelo público brasileiro. Então vocês estão entendendo? Essa matéria Não, meu queridinho, isso daí é só filler. Era só pra, tipo, não ficar sem nada, tá ligado? Mandou, ô Soraya, traz essa porra só pra ter algo hoje, beleza? A gente tá sem matéria aqui. Só isso. Olha, eu digo... Eu me pego fantasiando de como seriam as coisas hoje se o golpe republicano não tivesse acontecido. Cara... Vou te falar, Diego. Se o golpe republicano não tivesse acontecido, a sua vida seria mais ou menos assim. Ô, general, Mixed Boy Summer, é pra mim, pro teutão aí do chat, eu digo que é um teutão mesmo, seria a German Boy Summer. não deveria sequer ter sido traduzida, porque ela não fala com o público brasileiro. Isso aqui não faz sentido. Ah, pô, vai tomar no cu. Você sabe como funciona uma redação de um site, cara? Os caras só querem encher linguiça, pô. Só dá essa merda aí pro brasileirinho ler, porque hypou lá na gringa. Vai que hypa aqui também. Pô, pelo amor de Deus. Caralho, ele acha que tudo é um plano. Nossa, é um plano de desestabilização, é uma conspiração. Caralho. Essa divisão geracional não faz sentido no Brasil. Não faz. Mas ainda assim você consegue fazer adaptações bem porcas pra tentar fazer funcionar. Isso aqui é Eu odeio, eu realmente, eu não quis desenvolver, eu não quis desenvolver no vídeo da Gen Z a questão geracional, como ela não funcionou no Brasil. Eu acho que eu cito brevemente, mas só tomo só tento jogar pra cá e f***se. Porque a Gen Z, ela é global. A Gen Z, ela é global. Ela é global e você não precisa ter receio de utilizar ela de forma global, porque basicamente o mundo que importa, desculpa, habitante do meio do Senegal, que não tem acesso à internet, foda-se você. A Gen Z, ela é global. A Gen Z é global na maior parte do mundo, porque todo mundo tem acesso à internet, é basicamente uma cultura quase que homogênea, todo mundo tem acesso a muita coisa, e os dramas e os problemas que você tem na Gen Z da América, de não ter acesso a casa, carro, não vai ter uma família, aqui no Brasil você passa a mesma coisa, na Europa, idem, Rússia, Ásia, China, Japão, Coreia, é isso. Você tá fudido. Então a Gen Z é global. A Gen Z é global. Millennial não dá pra debater em metrópoles, mas a nível global é. Pergunta pra Gen Z de qualquer país se eles iriam pra uma guerra morrer por seus governantes. Talvez os chineses. O resto não. universalizar a experiência do centro do capitalismo, como todos os teóricos do centro do capitalismo praticamente fazem. Mesmo alguns ditos marxistas. Pô, foda, caralho, então não lê essa merda, lê só autor brasileiro, vai tomar no seu. Então é isso, a BBC achou que seria adequado traduzir essa matéria para o Brasil, mas vocês vão ver como isso aqui é ideologia. E é aquela coisa, gente. Já ouviram aquela piadinha? O integrante da CIA e o integrante da KGB se encontram. E aí o integrante da CIA fala assim: parabéns, sua propaganda política é muito eficiente e muito bem feita. E aí o cara da KGB responde pro cara da CIA: pô, fico agradecido, a sua também. E aí o cara da CIA responde: que propaganda? A grande diferença é que quando o capitalismo faz propaganda nos seus veículos oficiais, ele simplesmente mascara de algo neutro. O que ele tá falando que a propaganda do capitalismo são bens, serviços, produtos, cultura. É isso, é só isso que ele tá falando, tipo... Ah, eu lancei o Jurassic Park, isso é uma propaganda capitalista. É só um filme, deixa essa merda, cala a boca. Tá entendendo? Tipo, é só pra explicar o que é propaganda pra ele. Produção cultural. Quando é a produção cultural de um país capitalista, é propaganda capitalista. E isso aqui é propaganda puramente ideológica. Isso aqui é uma escolha. É uma escolha. E no final a gente vai falar escolha do Guê. Escolha Cara, é muito fácil odiar os Estados Unidos, porque eles revelam muita coisa do que fizeram. Exatamente. do Guê, tá?
Então, assim, Esse Jeca aqui adora ver política em tudo, mano. Que vida triste. essa família dos Simpsons, que tava endividada, mas tinha uma casona, tinha um carrão, que é a família da década de 80, não tinha no Brasil, tá, gente? No máximo, o brasileiro não tinha aquela casona fodida. Não tinha. Mas dava pra ser feliz. Não tinha, mas dava pra ser feliz. Isso que é foda. Não tinha aquele padrão de vida foda da América da década de 80. Mas dava pra ser feliz no Brasil, sim. Dava. Essa é a parte mais triste, cara. Essa é a parte mais triste. Num subúrbio, no máximo tinha um Brasília e um Fusquinha, tá? Que funcionava na base do empurrão. Era isso. E aí, chega na parte que pra quem ainda tem cabelo na cabeça, pode começar a cair. Que é, a repórter pergunta, por que essa diferença entre os baby boomers, quem nasceu depois da Segunda Guerra, e os geração Z, né? Os millennials e os geração Z. Olha, apareceu no chat, vocês viram? Da Segunda Guerra, Olha aqui, ó. Olha eu aqui no chat, ó. E qual era o objetivo dela nessa propaganda? e os geração Z, né? Os millennials e os geração Z. Seria porque os baby boomers ficaram com tudo pra si? Sim, é exatamente isso. Esse é o grande. A geração boomer americana, ela gerou um dano global. A geração boomer americana gerou um dano a nível global. Sim, os boomers americanos fuderam com a sua vida. Eu não sei se eu deixei isso claro no vídeo da Gen Z. Eu acho que não. Eu acho que, pra quem prestou atenção no vídeo da financiarização econômica, deve ter pegado. Mas eu não sei se eu martelei isso o suficiente. Mas sim, o boomer americano é a pior geração da história. O boomer americano, estando no centro do capitalismo, vamos usar esses termos, sendo a maior geração da história do país mais poderoso, do império mais poderoso do planeta, influenciou diretamente na sua vida. Sim, ele te fudeu. Você não odeia boomer o suficiente. Hippies, filhos da puta. Sim, a geração boomer é a geração dos hippies. Muita gente esquece que o boomer americano tava fritando o cérebro de LSD. Ele pautou, sim, revolução sexual. Ele pautou a porra toda. Se você hoje fica escandalizado que tem criança trans, é porque os boomers americanos estavam defendendo liberdade sexual na década de 60. Sim, a história é feita... A história é uma bola de neve, sabe? Decisões tomadas lá atrás nos fodem hoje. É só um exemplo bobo de cultura woke. A cultura woke é boomer, sabe? Rock é uma... Os conservadores americanos da década de 60 estavam certos. Rock é degeneração. Nath Finanças Dito isso, não precisa nadar contra a corrente não, meu nobre. Não precisa nadar contra a corrente. Muita coisa dá pra ressignificar. Gringa responde. Tipo, é porque quando você trata nesses termos, porque isso é simplesmente a verdade, vai vir o Red Thread. Uau! Não, calma lá, seu animal. As suas soluções são não soluções. Elas podem funcionar para pequenos grupos segregados da sociedade, mas as soluções de vocês, esquece. De abre aspas. Todos vocês boomers, que ela tá Eu vou usar terninho, suspensório e pra missa tridente. Tá bom, legal, bacana. Isso é bom pra uma parcela pequena da população que vai curtir isso. Mas isso não soluciona os problemas, beleza? Só pra deixar claro. falando com uma mulher mais velha. Todos Salve a sua alma, se preocupe em salvar sua alma e fique longe da política. vocês também enfrentaram enormes batalhas, mas vocês começaram a vida basicamente em uma época perfeita. Guardem asteroide nisso, época perfeita, que talvez nunca vejamos de novo na história. Vocês simplesmente tiveram muita sorte. Por isso, acho que precisamos mudar nossas expectativas e perceber que aquilo talvez não seja o futuro. Não podemos culpar os boomers por terem aproveitado a ocasião. Ah, dá sim, porque a função de a sua função nessa terra, se vou ser bem cuidadoso que eu vou falar aqui, mas de forma abrangente, forma muito abrangente. Eu não quero personalizar essa resposta. De uma forma abrangente, a função de uma geração é pelo menos entregar o mundo melhor pra próxima, sabe? É só isso. Vamos tratar nesses termos aqui. É tipo, tá, eu estou fazendo isso pensando nas gerações futuras. Vamos passar um legado positivo para a próxima geração. Vamos, sei lá, vamos reduzir isso para olha, um exemplo bobo aqui, mas o que leva um homem na França do ano 1000 a
trabalhar na construção de uma catedral que ele não vai ver pronta. Não é só dinheiro. O medievo europeu não operava na lógica monetária. Legado, deixar para o futuro. 3, 4 gerações de homens trabalharam na construção de múltiplas catedrais na França medieval, na Europa medieval como um todo, sabe? Durante o período e aquelas lindíssimas catedrais góticas, sabe? Fez parte de algo, a próxima geração vai dar prosseguimento a esse trabalho. Esse sentimento de fazer algo e deixar para a próxima geração seguir esse processo, esse propósito, é algo que, pô, vamos tratar de América aqui, perdurou por muito tempo, até chegar num boomer. O boomer foi uma geração que realmente olhou pro próprio umbigo. Eles receberam tudo muito fácil, muito barato, sabe? A América vivendo o seu melhor momento econômico, tipo, não é à toa que o conserva cringe de hoje olha pro passado idealizado e não olha pro século XIX, não olha pro medievo europeu, ele olha para os Estados Unidos da década de 50. Quando o conservador Red Thread fala de eu quero ter uma esposa e meus filhinhos e ter uma casinha, ele não olha para o Brasil da década de 50. Ele olha para os Estados Unidos da América da década de 50, porque ele é meio cabaço. A visão média do conservador brasileiro, ela tá em América. É foda. Isso daí eu dou até um pontinho pros nacionalistas. Então, a geração silenciosa que criou os boomers atravessou o oceano para dar tiro em alemão, acreditando que isso era o bem, e eles estavam sendo uma força do bem. Entregaram um mundo incrível para os boomers e eles aceitaram tudo aquilo como realidade. Pô, tudo é fácil, tem emprego, tem casa, tem dinheiro, eu consigo trabalhar pouco e ganhar muito e ter uma puta da casona num subúrbio e pai, e tem meu carro e tem meus filhos e tipo American Way, tá. Eles realmente acreditaram que isso daí era o para sempre. Essa geração de riqueza perduraria para sempre. Não perdurou. A gente se fudeu. E foram os boomers que criaram e aceitaram de bom grado a financiarização do capitalismo. Porque já na década de 70 eles tinham muito recurso acumulado. E, cara, toda essa grana foi pro mercado financeiro. E tá lá até hoje. Tanto que o mercado financeiro, o mercado americano, está se preparando para a maior transferência de recursos da história humana que vai acontecer. Que é basicamente os boomers estão morrendo. E alguns deles vão deixar herança. E sabe por que alguns? Porque, vamos lá, eu vou trabalhar, vou juntar recursos, vou comprar casas, espero, carros, espero, ter muitos investimentos, alguns negócios, e eu espero passar isso para os meus filhos. Eu não vou torrar em vida. Porque eu não sou dinheirista. Então, mas eu vou aproveitar a minha vida. Mas eu quero passar o máximo que eu conseguir para a próxima geração. A mentalidade boomer americana é: vou vender tudo e eu tenho 80 anos aqui, eu vou pagar 20 anos de cruzeiro. É isso que o velho americano tá fazendo. Vende tudo que conquistou durante a vida, foda os filhos, eu paguei a educação dele, agora ele se vira sozinho porque eu me virei sozinho. Torra tudo num cruzeiro até morrer. Ou deixa pra caridade, ou faz qualquer merda. Porque a mentalidade boomer, como o mundinho que eles cresceram, eles sim fizeram as coisas e tudo era muito fácil, ele fez sozinho e conquistou tudo sozinho, ele acha que o filho e o neto dele vai fazer tudo sozinho. Bill Gates mindset. O Bill Gates não vai deixar todos os recursos dele para os filhos. Ele vai deixar alguns bilhões. Lembra que o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem centenas de bilhões. Ele vai deixar, sei lá, 1 bilhão para cada filho. Algum valor irrisório comparado à fortuna dele. O boomer fez tudo nos ombros de gigantes. E deixou o mundo em ruínas para os seus descendentes. É isso que o boomer fez. Eu vou morrer e não vou levar nada. Essa é a mentalidade boomer. Porque eu fiz tudo sozinho. Você também pode fazer tudo sozinho, neto, zoomer. Boomer lixo. Essa é a mentalidade bosta do boomer americano. E algo que escoou pra cá.
Algo que escoou pra cá. Inclusive, eu coloquei na capa de um vídeo meu que vai sair em algum momento um adesivo colado num carro que o cara, tipo um casal de velhos boomers brasileiros, venderam tudo e adquirir pau no cu, eu não quero deixar herança. Meu pai tem essa mentalidade bosta. Cara, trabalhe pra mudar a cabeça do seu pai. Trabalhe pra mudar a cabeça do seu pai. Dito isso, no Brasil a maior parte dos boomers eram caipiras do interior que não tinha porra nenhuma. Então, não dá pra você simplesmente trazer tudo que... Você não pode... É muito difícil adaptar a questão geracional gringa pra cá. Por isso que eu evito fazer essas traduções e sempre faço um disclaimer quando eu vou tratar esses termos. Vamos lá, vamos começar do erro Se eu posso, você também pode. O boomer é isso aí. mais gritante aqui. Era de ouro do capitalismo estadunidense. Era de ouro. Minha mãe falando que não vai me deixar nada, sendo que ela recebeu o terreno do meu avô. A sua mãe, com todo respeito, é uma... E o pai dos senhores aí do chat que pensam dessa forma são os bostas. O meu pai fala que vai me deixar casa, vai me deixar chácara, dinheiro se tiver, sem problema nenhum. Sério, meu pai fala isso. Eu tenho muita sorte, cara. Cara, minha vida é muito boa, mano. Ah, e detalhe, o meu pai sim, meu pai construiu tudo sozinho, com todas as dificuldades do mundo. Ele saiu do interior do Paraná, com uma mão na frente e outra atrás, com 13 anos. Foi morar em Novo Hamburgo, trabalhou em fábrica de curtume. Quem tem parente de Novo Hamburgo, e já ouviu as histórias de como operavam essas fábricas de couro em Novo Hamburgo, era um inferno na Terra. Beleza? Era o literal inferno na Terra. Veio de Novo Hamburgo com a mão na frente e outra atrás de novo. E veio pra Curitiba. E aqui morando, de favor, na casa do irmão dele, trabalhou igual um escravo, conheceu a minha mãe, eles se juntaram. A minha mãe não tinha onde morar, nem o meu pai. Os dois trabalhando, cada um morando de favor na casa de parentes. Se você quer considerar isso, nossa, pô, muita coisa que eles receberam, dou esse direito pra vocês. Cara, quando eu nasci, os meus pais não tinham casa. Tipo, não quando eu nasci, mas quando a minha mãe ficou grávida, meus pais ainda não tinham casa. Eles foram comprar o terreno que eles levantaram, a casa que eu estou agora, enquanto eu estava na barriga da minha mãe. Aí eu nasci, eu já tinha levantado alguma coisinha. Mesmo assim, os primeiros meses da minha vida, eu não vivi nessa casa. Ainda minha mãe preferiu morar de favor na casa da irmã dela. Sabe? Por alguns meses. Até esta casa ter condição de comportar uma família. Porque meu pai que levantou essa casa também. Então, tipo, foi tudo... Tudo que meu pai tem foi conquistado com as mãos... Tudo que os meus pais conquistaram foram com as mãos deles. Foram realmente com o trabalho deles. E mesmo assim, eles têm a mentalidade de, tipo, eles vão me entregar o máximo que eles conseguirem. E eu não exijo porra nenhuma. Tanto que hoje, com o que eu ganho com o Kik, com o YouTube, faz mais de um ano, eu me dou a responsabilidade de pelo menos custear o que há aqui em casa. Sabe? Cartão de crédito que eles gastam, água, luz, internet, telefone, comida. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Sabe? E eu vou fazer isso pros meus filhos. Tudo que eu conquistava, tentar jogar pra frente, sabe? Porque, cara, esse é o mínimo esse é o mínimo que você espera, sabe? É o mínimo que você tem que fazer. Sim, é algo que eu tô jogando essa sociedade no colo de vocês. A não ser, sabe? Viva a sua vida e toque o barco, tá ligado? Eu acho que o maior mal de um genitor, um pai, é querer ser dinheirista ao ponto de não querer oferecer nada pros filhos, mano. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Estadunidense. Meu avô construiu na base do ódio a minha casa em Ubatuba na década de 70. O lugar preferido no mundo hoje. Sou muito grato. É isso, mano, sabe? É um legado que você deixa pras próximas gerações, cara. Porra. Época perfeita. Gente, primeiro de tudo, vocês veem isso na boca de quem? Vocês veem isso na boca dos apoiadores do Trump. Make America Great Again. Faça a América grande de novo. E uma das coisas que sempre quebra as pernas da extrema-direita nos Estados Unidos é perguntar quando a América foi grande. Porque... Realmente quebra as pernas da extrema-direita, mano. Porra.
Realmente, realmente. Quebrou as pernas da extrema-direita. Quando? Quando a América foi grande? Eles não conseguem encontrar um Mano, eu acho que, eu vou ser honesto, eu gosto de alguns aspectos do Brasil. Tipo, eu posso resumir esses aspectos do Brasil em... Dito isso, eu tenho certeza, eu acho que se eu morasse na América, com a história que eles têm, com o que o Império Americano conquistou, eu acho que eu seria um puta do nacionalista americano. Seria um puta do nacionalista americano, tipo, e admito, eu sei o quão jeque isso soa, mas, cara, porra, os caras, mano, os caras literalmente levantaram o maior império da história humana. Sinceramente, não vai cair semana que vem, não. É perguntar quando a América foi grande. Porque eles não conseguem encontrar um momento no qual os Estados Unidos não estavam oprimindo grupos inteiros de trabalhadores. Encontrar um momento no qual os Estados Unidos não estavam oprimindo grupos inteiros de trabalhadores. Você entendeu? Você entendeu? A questão pra ele... Quando a América foi grande, eles sempre oprimiram os outros. Ó não. Que problemão, amigo? Pô, que problemão. Nossa. Pô, caralho. Quando eu recebi meus testes genéticos, eu juro, eu tive foi um susto saber que 40% do meu... 44% dos meus genes são da Península Ibérica. Eu tomei um susto, eu não achei que não seria tanto assim. Imediatamente eu fiquei assim das ideias, cara. Caralho. Eu sou descendente de conquistadores, irmão. Senti um orgulho inenarrável. Aí, tipo, pô, pra ver um chola desse... Ai, os americanos... Quantos americanos não oprimiram? Pô, Based, tem que oprimir mesmo, foda-se. Caralho. Grande merda. Tipo, esse é o cara que, sei lá... Lê a história de Alexandre o Grande e fala... Nossa, ele matou muita gente. Ele conquistou o mundo conhecido, foda. Eu acho que esse é um fator que diferencia nós, pessoas que temos orgulho das nossas origens e almejamos coisas grandiosas, da esquerdalha. Tipo, a nossa vibe tá em outro lugar, sabe? É uma vibe positiva, tipo, de vitória. Avance, não recue, não se aceite. Avance. Esses caras, tipo, ai, opressão, vitimismo, tristeza. É ódio que faça a gente... Amor é o A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva. Raiva que força a gente a tomar uma medida. E a medida é a organização. Nossa classe só tem uma arma. A organização. Então, transformem o ódio de vocês em ação. Pô, meio triste, mano. Caralho, por isso que esquerdista é triste. Inclusive, recomendação aí, é chovendo molhado, né? Gente de esquerda tende a ser muito mais triste do que gente de direita. Esse é um dos motivos, sabe? Essa constante pressão de lutar sempre para ser um derrotado. Aqui, ó. E assistam depois o vídeo do Novos e do Clássicos sobre isso. Joga lá, assiste depois. Ser de esquerda te deixa infeliz? Mais uma pesquisa diz que sim. Mais uma pesquisa, essa é a melhor parte. São múltiplas pesquisas que apontam que pessoas de esquerda são muito mais tristes do que pessoas de direita. E, pô, esse vídeo aqui, apesar de, o tema não tem nada a ver com essa questão, mas é um ensaio do porquê esses caras são uns fudidos psicologicamente. Por isso que o Ian Neves fica cheio de burnout, todo lânguido. Ai, meu Deus, minha vida é muito triste, tô cheio de olheira. Ai, eu vi esse artigo, eu vou demorar muito pra esquecer dele, porque você é um fracassado. Tá entendendo? É um rolê de derrotado. Puta, mano. Eu não entendo como alguém abraça uma ideologia dessa. Tá. Vamos falar dessa época perfeita? Ela tá falando dos boomers aqui. Quem nasceu depois da Segunda Guerra. Vou me culpar por ter sangue de conquistador. Caralho, eu tenho orgulho. Pô, tô cheio de privilégios. Minha vida é incrível. 1960 é depois da Segunda Guerra, né, gente? A gente pode concordar. Em 1960, existiam leis de segregação racial nos Estados Unidos. As leis só caíram oficialmente... Pra caralho, beleza? Foda demais. Eu posso falar. Vai tomar no seu cu, Tofu. 65, tá?
Eu vou ficar olhando pro passado. Ai, nossa, ai, como assim? A maior parte da América estava vivendo a era de ouro do capitalismo. Ai, mas tinha segregação racial. E o mais engraçado disso tudo é que se eles quiserem esse comunismo perfeito deles, vão ter que conquistar, lutar e matar igual fizeram todos em Sim. tempos passados. Eles não lutaram pelos próprios ideias. Exato, eles vão matar pra caralho, vão oprimir gente pra caralho. E no final as pessoas vão rejeitar o modelo bosta deles, cara. Beleza? Essa época era perfeita pra quem? Sim, não Pra maior parte da... Vamos lá, a maior parte da América, 70% era branca. Mais de 70% era branca na década de 50. Então foda-se, cara. distorçam o que eu tô Tipo, esse é o maluco que olha pra história de Roma e fala: eles tinham escravos. Foda-se. Tá ligado? Ele olha, sei lá, pra Napoleão Bonaparte. Matou. Foda-se. É o cara que vai olhar pra história de Carlos Magno e ficar indignado que ele matou os pagãos. Foda-se os pagãos. Carlos Magno é foda. Sabe? A gente opera em outra lógica. Nunca se submeta a esses caras. falando. Eu tô falando Nath Finanças gringa. O gringo aqui não tá à toa, tá, gente? Ela é a Nath Finanças, ou seja, ela fala de finanças de um jeito gringo. É isso que eu tô falando, tá? É isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. É só pra vocês entenderem Churchill tá queimando no inferno. Foda-se. o que essa mulher faz. Ela fala de finanças pra pessoas jovens. É isso, esse é o trabalho dela, tá? A parte gringa aqui é muito importante, não ignorem isso. Voltando. As pessoas negras nos Estados Unidos moravam em guetos, eram marginalizadas e eram vítimas de uma brutal repressão policial. Assim, que nem se compara com a que tem hoje. Era muito pior nessa época, muito pior. Tá bom, senhorita Morello, entendi. A América da década de 50 era uma merda porque é racismo. Oh. Me fale um momento na história humana em que não houve racismo e segregação. Oh. Tá bom, anula toda a história, tá ligado? Porque, é racismo. Alexandre o Grande invade a Pérsia para matar árabes. Porque eles eram marrons. Ah, tá, é por isso mesmo que Alexandre atravessou o Penepolis e foi pra Pérsia. É isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. Questões econômicas. As cruzadas foram por questões econômicas. É, exato, isso. É isso mesmo. Pior. Casamento interracial. Não, na América da década de 50 havia racismo entre brancos. Italianos não são brancos. Irlandeses são uma sub-raça. Racial era ilegal na década de 60. Linchamento de gente negra era comum, principalmente homem. Essa é a época que ela tá chamando de perfeita. Era perfeita pra família branca de classe média ou classe alta. Boomer negro não tiveram como aproveitar porra nenhuma. E sabe que Lamento, sinto muito, que tristeza. Dito isso, toca o barco. quem sabe disso? A gente tá lendo a BBC aqui, né? BBC, história brutal e quase esquecida da era de linchamentos de negros nos Estados Unidos. Pois é, BBC. Uma história brutal e quase esquecida. Quase esquecida. É quase como ela fosse esquecida aqui também. Trecho dessa. Ele ele vai colocar a pecha nessa menina aqui que só fez um statement muito óbvio que eu não preciso ficar repetindo e já falou racista. Bom, me recuso a terminar esse vídeo, beleza? Serviu pra vocês? Por que esses esquerdistas são todos fudidos da cabeça? Bom, e provavelmente vai ter esquerdista que vai assistir esse vídeo, vai ficar absolutamente ensandecido, atônito com o que eu disse. E sabe o que eu falo pra você, meu nobre? Eu não me importo, chora aí, foda-se, tá ligado? Você que tá todo dopado de tarja preta, eu não. Beleza? Abraço.